Boa noite, meus amigos. Fazendo a live hoje através de um local diferente do habitual e sofrendo barbaridade com questão de iluminação aqui. Estamos nos organizando para dar sequência ao nosso programa de live sobre Garden Center. Enquanto as pessoas vão chegando, a Baragé da Mônica, Silvia Guedes, Jussara, Ateliê Botânico. Enquanto as pessoas vão chegando, eu vou fazer aqui a abertura e dar as informações básicas. Essa live de hoje é a 11ª live dessa programação que trata de diversos aspectos de Garden Center. A gente começou essa série na segunda quinzena de janeiro e isso deve ir até o dia 10 de março. Né? Faltam mais 3 lives para a gente encerrar essa série. Ela é fruto de diversas solicitações de informações que eu vim recebendo nas mídias Negócios com Flores, negócioscomflores.com.br, que é o nosso blog, e na fanpage Negócios com Flores. Né? Então o mercado teve muito agitado ano passado, a venda de plantas foi bem legal, isso suscitou nas pessoas o maior interesse para querer dar sustentabilidade nesse movimento de venda de plantas, e muitas pessoas também pensaram em abrir o seu próprio negócio. Então muitas questões chegaram, eu organizei isso em 14 lives, hoje é a 11ª, e estamos fazendo isso então desde a segunda quinzena de janeiro. O tema de hoje vai ser, nós vamos entrevistar um Garden Center chamado Garden Serri, que eu também devo conhecer já. Rapaz, para mais de 12 anos esse projeto tem, viu? Eu vou confirmar com o Roberto depois quantos anos são exatamente, mas com certeza deve ser mais que por volta de 12 anos. Né? Eles eram uma empresa de serviços, trabalhavam com projeto e implantação de projetos paisagísticos, e um dia me contataram para desenvolver o projeto da loja. Fizeram isso na beira da Washington Luiz, fica ali em Rio Claro. Você que é aqui da região de Campinas já deve ter visto a loja deles, que tem uma fachada lindíssima. E eles, além de ter uma loja muito bacana mesmo, é uma estufa muito bem postada, eles têm um logo enorme na beira da pista, isso tudo é muito bacana. Dentro da loja também, oi, tudo bem, Fabiana? Boa noite. Da Bom Garden. Eles também têm um layout bem bacana, eles conseguem conciliar floricultura dentro de Garden Center. Uma dúvida sempre pensada para quem tem garden, dá para colocar de flor de corte? Não, eles têm, porque eles estão numa região relativamente central da cidade. Eles também já de muito tempo têm essa operação de... a Vegetar está falando que é semelhante a eles, então vocês vão gostar. A operação de cafeteria junto, inclusive eles têm um café colonial muito bacana de final de semana, né? E eles têm uma coisa também muito legal, que é até vencido nessa coisa de conciliar Garden Center e serviços de paisagismo. Não é fácil fazer isso, né? A Silvia do Casa Verde, a Fenograde está aqui, boa noite Brasil. Já tinha comentado isso, que questões operacionais do Garden Center acabam tomando muito tempo do proprietário. Além das questões operacionais que demandam muito tempo, a questão de pensar esse novo marketing do Garden vai tomar outro tempão. Então, ou você pensa bem o varejo, ou você pensa bem o serviço. Dificilmente, são raros os casos que você consegue ter os dois. E esse é um deles, o Garden Serri, que vai ser o nosso entrevistado de hoje, o Marcelo, tá bom? Então esse é o tema de hoje. Muito bem, então reforçando, as nossas lives são sempre às segundas e quartas-feiras, às 19h30, aqui no Instagram. Essa é a 11ª live,
tá? Como é que tá, Fran? Tudo bem? Ela chegou. As outras lives anteriores você pode acessar vendo o IGTV aqui do nosso Instagram. Se você se inscrever aqui no meu perfil, tem um link, aí você consegue ser avisado dos temas das próximas lives. Nós vamos ter somente mais 3 lives para encerrar essa programação, gente, tá? Além disso, se você se inscreve ali, você também tem alguns brindes, né? Já na primeira live, se não me engano, a gente soltou um e-book chamado 7 erros no layout de um garden center, né? Esse é um dos brindes que você recebe. Também soltamos material da apresentação de algumas lives, soltamos o material sobre como montar o pitch do seu negócio. O pitch é uma apresentação do seu negócio para conseguir atrair investidores, sócios, etc. Tem muito brinde ali, então eu recomendo que vocês se inscrevam. Também andei comentando com as pessoas aí que foram chegando à página, chegando ao nosso Instagram e começaram a colocar perguntas e tudo mais. Olha a Fenoglade aqui achando que tá boa a temporada de lives, que legal, que bom. Que eu estou preparando um curso para ajudar as pessoas a montar o seu plano de negócios para Garden Center. É um curso mais voltado para Garden Center mesmo, tá? Ele está em finalização, então eu não posso dar detalhes totalmente exatos ainda, porque eu pretendo lançar isso agora em março, tá? Então, eu cheguei a comentar para vocês que hoje o canal no YouTube é o canal Negócios com Flores, está perguntando aqui o Vivo Verde, tá? Eu tenho um canal no YouTube chamado Negócios com Flores, mas além desse, eu tenho um blog chamado tentando fazer o processo funcionar para colocar ele aqui em rede, tá? Então isso vai ser lançado em março. Então outro motivo de vocês estarem se inscrevendo. Ei, Roberto, como é que tá? Tudo Boa bom? noite. Não sei se eu entrei antes do tempo. Tudo bom, Augusto? Não, tá na hora. Eu tô só acabando aqui uns avisos gerais, daí a gente vai começar o nosso bate-papo, tá? Já falei um pouquinho da carne CR, né? Fiz uma apresentação assim mais de grosso modo, mas o prato do dia hoje é conversar contigo, te entrevistar para você falar um pouquinho do negócio. Tranquilo, tá estou bom? disponível aí para a gente bater um papo. Valeu. Então, gente, vocês ao se cadastrarem lá nesse perfil, vocês também vão ser informados sobre dados desse curso que vai rolar em março. Esse curso está focado em como fazer um plano de negócios para um Garden Center, tá? Então, hoje eu tenho outros produtos, alguns deles, como a consultoria de plano de negócios, é também uma opção, porém, via o curso, você vai conseguir ter um investimento menor. Né? Vou pedir para vocês que cliquem nesse aviãozinho que fica no canto direito de baixo, canto esquerdo de baixo, selecione aí alguns amigos e solte o convite para eles assistirem aqui a live. Né? A gente tem, ao longo dessa série, 3 grandes convidados. Teve a Casa Verde com a Silvia, tem hoje o Roberto, que é outro caso excelente, vocês vão ver, e vão ter outro na semana que vem, que é o Garage 6, de Pedreira. 3 casos que são diferentes, têm estratégias diferentes, mais inovadoras. Tá? Também vou sugerir que vocês aqui, que estejam tenho grandes expectativas desse papo. Opa, olha aqui, que bom. Quem foi que falou isso? O Espaço Garden de Rondônia tem grandes expectativas. Olha, ó, responsabilidade para o Roberto. Vamos ver se ele vai conseguir desempenhar. O pessoal está ansioso aqui. É verdade. Vocês cliquem aí no coraçãozinho, gente. Cada vez que vocês clicam no coraçãozinho também, seja numa live, ou seja lá nas postagens que vocês veem no Instagram, não só no meu, de qualquer pessoa que vocês sigam, vocês estão dizendo para o algoritmo que vocês gostam daquele conteúdo. E assim o algoritmo não deixa de colocar esse conteúdo para vocês. Tá? Duas por semana. Na verdade, está mais, está na 11ª, nem sei quanto foi, no final, foi no meio de janeiro, né? Eu sei que no prazo aí em torno de 30 dias, a gente cresceu em torno de 1.000 seguidores no Instagram. Isso para o mercado profissional é um número representativo e mostra qual o tamanho da demanda e da procura e qual é a dificuldade das pessoas para conhecer mais sobre isso tudo. Tá? Muito bem.
O Garden Serra é um projeto que o Roberto vai me confirmar depois, mas eu acho que a loja tem uns 12 anos, viu? Ele vai me confirmar agora. É muito legal quando a gente conhece a parte visual um pouco da loja. E eu pedi que ele mandasse algumas fotos. Eu, por exemplo, sou muito burro em internet e não costumava prestar atenção nisso. Talvez vocês saibam, mas quando você vê no Instagram uma foto, se você vê que lá no cantinho tem um número, nesse caso da chamada dessa live, tinha o número 1/9. Significa que tem mais imagens por trás daquela chamada. Tá? Então, para quem não teve a oportunidade de ver, eu recomendo que depois da live, vá lá nessa chamada da live de hoje e veja as fotos da loja do Garden Serra que ele mandou. Tá? Lá tem a foto da fachada, que é lindíssima, né? Fica na beira da Washington Luiz, como eu falei, e tem várias fotos do ambiente interno, porque o entendimento do que é o negócio fica mais rico quando você tem uma visualização. O Garden Serra também tem fanpage, também tem Instagram. Deles lá, é uma loja muito inspiradora, que entre tanto de conciliar uma floricultura dentro do ambiente de Garden Center, coisa que não é comum. Depois conciliou muito bem a questão de cafeteria, café colonial, outra coisa sensacional. E, sobretudo, conseguiu conciliar essa coisa de prestação de serviços e varejo, que é muito difícil, sabe? Ou você está bem no paisagismo, implantação, projeto, ou você está bem em varejo. É muito difícil fazer as duas coisas, e eles conseguem. Tá? Roberto, boa noite oficialmente, então. Né? Que bom que deu certo você participar aqui com a gente. Vai ser um papo muito, muito descontraído, onde eu elenquei aqui algumas perguntas, eu vou estar te perguntando e você, na boa, vai conduzindo, respondendo, compartilhando um pouco da sua experiência. Oh, legal. Tá bom? Então, eu queria que você fizesse uma rápida apresentação pessoal e fizesse um breve histórico da loja. Tá, joia. Augusto, agradeço o convite, tá? O Garden Serra agradece o convite que você fez para a gente, para falar nessa live. Agradeço também em nome do meu sócio, do Fernando, tá? E eu vou fazer rapidamente explicitar aqui como que funciona o Garden Serra hoje. Você tinha falado de quantos anos tinha sido feito, né, o projeto, né? Na verdade, o Garden Serra, anos agora em outubro, que está montado. Como o projeto antecedeu, né, mais ou menos um ano antes, então esse projeto que você fez para a gente, ele foi feito em 2007, 2008, mais ou menos aí. E a loja foi inaugurada dia 28 de outubro de 2008. Então faz um bom tempinho, né? Legal, legal. Legal, você... Eu não sei se é você aí. Você está me ouvindo? Ih, travou. Eu acho que é lá no Roberto. Vamos esperar um pouquinho. Ai, Deus. Eu acho que sou eu. Eu acho que sou eu. Ah, não. Ai, ai, ai. Deus. Alô? 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 Agora, tá ouvindo, Roberto? tô Tá te ouvindo. Mas a imagem está bem lenta. Eu acho que deve ser. Eu estou aqui em Santo Antônio de Posse, e talvez aqui a internet não esteja bem, vai ser um sofrimentozinho hoje. Bom, temos que vamos lá. Eu perguntei para você da atuação de vocês, mesmo antes da loja, vocês já atuavam, né, com paisagismo. Isso, na verdade é o seguinte, existia já a Flora Serra, que trabalhava com paisagismo e tinha um viveiro de plantas aqui na cidade de Rio Claro. Né? Aí no ano de 2007, o meu sócio hoje, que é o Fernando, ele era sócio do irmão dele, eles resolveram se separar, e o Fernando ele ficou com o setor de paisagismo nessa empresa. E foi justamente quando eu morava em São Paulo, vim para Rio Claro,
e aí eu acabei ficando sócio do Fernando do setor de paisagismo. Ou seja, a gente startou realmente com o paisagismo, atendendo toda a região de Rio Claro aqui. E aí, durante 2 anos, eu e o Fernando foi amadurecendo a ideia de realmente ter uma loja, ter um varejo. A gente achava que isso agregaria mais no nome, né, do Garden Serra, e quando a gente realmente abriu o Garden Serra e Paisagismo, né, e existia uma coisa interessante também. A gente ia fazer o projeto, fazia execução, né, plantava tudo, colocava vasos, enfim, fazia todo o projeto para o cliente. Aí depois a gente perdia um pouco o vínculo com ele, porque aí ele ia comprar para manutenção, ou depois para alguma reforma, alguma coisa, ele ia comprar os produtos em outras lojas, enfim, né? Que teoricamente era também Aham. concorrente, né? Porque essas empresas também tinham o setor de paisagismo, né? Eles faziam um projeto de execução de paisagismo. E a gente sentia que a cidade tinha uma certa carência, até a região. Não de garden, aliás, era de garden, porque o que tinha era muito viveiro, era longe, em cidade distante, ou na mesma cidade, né, no sítio. E, não tinha, e o que tinha na cidade eram floriculturas pequenas, parranjo, presente, enfim, buquê, essas coisas, né? Então a gente viu nisso uma brecha para agregar com o paisagismo, ou seja, a gente imaginou que abrindo uma loja, também um garden, um conceito novo, diferente, ele valorizaria também mais o paisagismo, o nome da empresa, Garden Serra, né? E aí a gente foi amadurecendo a ideia tudo, inclusive foi quando a gente, né, ficou sabendo de você, que você fazia esse trabalho tudo, eu fui num curso em Olambra, lembro que até era sobre sistemas, lá do João, da JRS, de Jaguariúna, né? E eu lembro na época que eu conversei com o pessoal aí nesse curso e eles comentaram que tinha um consultor que fazia projeto e tal, e foi quando a gente teve o primeiro contato, né? Mas aí eu com o Fernando pensava o seguinte, não, vai ser legal, porque se a gente fizer projeto, executar para esse cliente, ele não vai mais atrás do concorrente. A ideia é a gente fidelizar ele já nessa execução, nessa prestação de serviço, e aí o que ele precisar, né, ele tem a loja aí para ser abastecido aí para essas compras, né? E lógico, além disso, eu acho que tinha a Legal. paixão minha e do Fernando também por montar uma loja, um varejo, enfim, né? Eu acho que a gente conversava há tempos já, quando eu morava em São Paulo, de repente fazia alguma coisa junto, e Deus foi encaminhando que eu mudei para Rio Claro e acabamos fazendo realmente isso aí, entendeu? Mas hoje o legal, o que acontece, Augusto? É que hoje a gente evoluiu muito em projeto. Graças a Deus a gente cresceu muito, né? O nome Garden CR hoje ele não está só na região, ele está em todo o estado. A gente faz muito trabalho em Minas. Enfim, a gente faz trabalhos assim bem variados, para arquitetos variados, paisagistas variados, né? Até porque a gente tem projeto nosso que a gente projeta e executa e também prestamos serviços para outros paisagistas ou arquitetos que não têm execução, entendeu? Dentro do paisagismo e também executamos para outros profissionais, né? E durante esses anos todos foi legal porque realmente esses clientes todos que a gente foi conhecendo, executando, hoje, maior parte, uma grande parte, ele é cliente nosso, né? A gente encontra na loja, é legal que você conversa com a pessoa, né? Você fala, nossa, a gente fez o jardim para você lá em 2010, 2009, 2012, às vezes já fez reformas, ou a pessoa mudou de casa e já fizemos outros projetos, e aí você vê que a gente consegue manter esse cliente fidelizado na loja, né? Então, é uma coisa interessante que aconteceu no decorrer do tempo. Porém, até lembrando, a semana passada eu vi a sua live, a moça, esqueci o nome dela, de Mogi, né? Ela estava, a Silvia, Silvia. ela falou um negócio muito interessante, que é da dificuldade realmente de você tocar operações distintas, né? Porque ele é prestação de serviço, né? E a prestação de serviço ela envolve, vamos dizer assim, né? Um know-how diferente, né? Um tipo de acompanhamento diferente e uma demanda diferente do varejo, que é a loja, né? Não tem nem a questão de qual é melhor, qual é pior, mas realmente no dia a dia nós aqui no Garden, eu com o Fernando, a gente acaba lidando com algumas dificuldades que às vezes
você não tem no varejo e tem na prestação de serviço, e às vezes é o contrário, né? Então a gente tem que ter um jogo de cintura aí e gostar realmente do que faz, né? Porque quando a gente não gosta, alguma coisa a gente já teria desistido. Uhum. Se não gostasse de alguma coisa, a gente teria desistido. Mas a gente gosta e aqui entre a gente também tem uma separação muito clara nisso, justamente para a gente poder realmente entrar de cabeça nisso, né? O Fernando cuida mais do setor do paisagismo, então ele acaba se dedicando um pouco mais para isso, eu cuido um pouco mais da loja, e o restante das outras que a gente tem do setor, a gente vai dividindo aí. Então, vamos dizer assim, mais dividindo em dois, fica mais light. Duas coisas que você falou que são bem importantes é essa dificuldade realmente de conciliar serviço com varejo. Isso é uma coisa que eu tenho alertado muito o povo e vocês, até por isso, são um caso de sucesso, porque é muito difícil, sabe? É muito fácil o paisagista querer abrir garden center, isso já é um caminho meio que natural. Mas daí a dar certo é outra coisa diferente, vocês conseguiram. Então isso é uma coisa muito bacana. E outra coisa que você falou agora no finalzinho, que eu também valorizo muito, é isso. Quando você trabalha com o que você gosta, você trata de forma diferente os problemas, né? Porque quando você faz uma coisa que você não gosta, todo problema é uma pedra a mais na carroça. Agora, quando você faz uma coisa que você gosta, você acaba lidando com aquilo de forma diferente. Então, isso realmente é até uma inspiração para a galera aí, viu? Exatamente. Até pegando um gancho no que você está falando aí, tem uma outra coisa assim que eu acho que é muito importante. Hoje, em qualquer profissão, enfim, qualquer empresa que você está envolvida, é realmente você conseguir encontrar pessoas que vão comprar ideia, que vão gostar daquilo que faz, que vai gostar do perfil de quem trabalha ali no dia a dia e tem o prazer de estar junto, porque esses dias a gente estava conversando e assim, se a gente for fazer hoje uma leitura rápida, praticamente 80% das pessoas que trabalham conosco hoje, elas estão há 7, 8, 9, 10 anos, ou seja, a rotatividade nossa é muito pequena. Então aí vem aquilo, aí facilita, né? Facilita porque você tem pessoas há muito tempo, que já sabem os processos, ou enfim, que tem um empenho maior, ou seja, tira um pouco esse peso, né? Meu e do meu sócio, né? Apesar de, lógico, sempre tem alguns probleminhas tudo, mas são as pessoas que ajudam a gente a carregar o piano, né? Então eu acho que o interessante realmente é você ter um pessoal dedicado e que gosta do que faz e tentar realmente segurar o quanto você puder esses colaboradores com você, né? Isso aí ajuda muito. Outra coisa então que você falou que eu quero reforçar. Existe uma perna que é o recrutamento, que tem que ser bom para acabar achando pessoas que valem a pena. Muitas vezes eu acho que até a pessoa que tem um garden ou que vai abrir o garden deve contratar uma empresa de RH para fazer esse recrutamento, para não ter ele mesmo que contratar, porque ele talvez não tenha essa habilidade de identificar a pessoa adequada, né? E depois, a Silvia também comentou isso, que um dos os maiores problemas que ela tinha na loja são questões operacionais. E quando a gente fala de questão operacional, a gente remete para duas coisas, pessoas e processos, que foram as duas coisas que você citou agora. Então, o dono tem que pensar em formalizar os processos e tem que saber identificar e reter pessoas boas, como esse que você acabou de falar, porque pessoas boas é que fazem os processos acontecerem e tornam a vida do dono mais possível para fazer todo o restante. Então, tá perfeita. Tá perfeito mesmo. Perfeito mesmo. Isso aí. Tá? Ô, Roberto, comenta um pouquinho agora qual a sua percepção sobre o impacto que o Covid trouxe no consumidor de plantas e flores na loja. Na verdade, foi até interessante, porque nós ficamos 40 dias fechados, né, por causa do decreto, enfim, né, no estado de São Paulo, e abriu numa data que é a melhor data, né, para o varejo, né, e de flores, então, mais ainda que é a véspera do Dia das Mães, né. E para a gente foi interessante, porque a gente imaginava que realmente não ia ser bom. Ia ser bom porque o pessoal estava todo mundo em casa, com medo, enfim, né? A gente imaginava, o pessoal vai comprar o quê? Flor, né? Será que vai? Não pode nem levar, não ter um almoço de domingo, enfim, coisa do tipo, né? Mas quando abriu aquela semana antes, foi realmente, para nós, foi uma surpresa muito agradável, porque nós já tínhamos, né? Você sabe que quem compra do velho, enfim, por aí você tem toda uma programação antes, né? Enfim, a gente já tinha feito as encomendas,
né? Tava quase que para buscar, porque você tem que montar tudo, né? E quando abriu a loja foi uma loucura, né? É, tínhamos atendimento digital, WhatsApp, tudo, né? Mas ele tinha ali 15, 20, talvez 25% da venda diária, né? Quando o pessoal soube que realmente estava aberto, assim, foi Black Friday. Levanta a porta e começou a aparecer gente tudo quanto é lado, tudo quanto é demanda, né? Então, tanto que a gente teve que ligar para fornecedores em Olambra, buscar mercadoria em cima da hora, lógico que não foi uma venda Dia das Mães igual aos outros anos, teve uma queda. Mas a gente percebeu essa necessidade da pessoa realmente de comprar uma planta ou ter planta em casa. Daí em diante, Augusto, o negócio fluiu, tá? Você sabe melhor do que ninguém, todo mundo que está no Brasil todo trabalhando, que realmente a venda esse ano ela cresceu muito, tanto que os produtores, né, o ano passado tiveram muita dificuldade de realmente entregar a quantidade de produtos demandada aí no Brasil todo, né? Então, é interessante que apesar desse problema, desse grave problema da Covid, a demanda por planta foi muito grande. E percebemos que ele se manteve. Diminuiu um pouquinho no final do ano. Até acho normal, porque tem muita gente que acabou antecipando essa compra, né, fez jardim, renovou o espaço, coisa que costumeiramente, às vezes, o pessoal até faria quando entrasse a primavera, né? Setembro, outubro, novembro, dezembro, né? Comemorações, festa, tudo, né? Mas ainda foi muito bom, né? Então eu acho que tem essa coisa da vida mesmo, né? Eu conversei com algumas pessoas também que, enfim, Sim. tem pet, essas coisas, né? Esse ramo do pet, do bicho, da flor, realmente ele foi muito arrefecido justamente por essa coisa do ser humano de pensar um pouco mais nisso aí. Nos detalhes, inclusive, né? Porque uma flor dentro de casa, no dia a dia, talvez a gente até tinha e não valorizava aquilo, não se dava conta, né? A partir do momento que você não saiu mais, saiu daquela loucura de sair cedo, correndo, volta, e aí você olhou para casa, de repente você viu aquela plantinha ali, eu acho que você olhou para ela, você fala, meu, vou dar um pouco de carinho para você, vou trazer umas irmãzinhas para casa. Então, aí entrou essa Sim. sensibilidade aí, né, das pessoas, enfim, do ser humano, é natural isso aí, que realmente ajudou demais. Nesse sentido, ajudou muito. É um ano atípico, com certeza, fora da curva, nos últimos anos aí do setor nosso, né? Apesar de ser um setor que ele vem evoluindo, vem Sim. crescendo, mas ele tem uma régua ali, ele tem, né, uma média anual, né? Realmente, o ano passado, eu acho que essa régua aí, ela saiu bem fora, mas para um lado positivo. Você sabe que isso que você fala é tão assim certo que de vários outros fontes a gente vê que a informação é a mesma, né? Existe uma coisa no mercado de flores que é assim, se você pegasse eventos, por exemplo, casamento, essas coisas, venda de flores quando alguém dá de namorados ou para mãe, etc., isso era mais ou menos 85% do consumo. O consumo que a gente chama de consumo para uso próprio, que a pessoa compra para ela levar para casa dela, era 15%. Né? Só que se você olhasse lá para fora, na Europa, em outros locais, esse consumo para uso próprio é 50% pelo menos, é pau a pau com esse consumo para presentes. E aqui no Brasil era muito baixo. Aí, com o Covid, teve bem essa coisa de ressignificação das casas, como você fala, a pessoa passou mais tempo em casa, né? E esse consumo próprio subiu demais. E o consumo próprio acabou migrando para o Garden Center, como o teu caso, que acabou fazendo esse efeito, né? Enquanto a parte do mercado sofreram muito como a parte de eventos e essa questão do casamento e tal, nos gardens não, porque eles se beneficiaram dessa questão do consumo próprio e da questão da releitura, da valorização das casas, né? Então é bem isso mesmo. Exatamente. Deixa eu ver só aqui os comentários, o que é que estão falando aqui, porque... Peraí, deixa eu ver se tem pergunta aqui. Meu sonho é Maria Mania de Jardim. Meu sonho é um café no nosso garden. Bom, daqui a pouquinho o Roberto vai falar disso, que eles têm Legal. lá. Verde Paisagista falou que está travando. Hoje vamos ter umas travadinhas aqui, gente. Vamos sofrer, viu? Aí tem alguns elogios aqui. O pessoal está reclamando que está travando. Eu vou pedir desculpa porque vai travar. Eu estou num lugar que não tem
uma internet muito boa hoje, a conexão parece que não está boa. Eu sei, gente, a conexão não está boa mesmo. Eu até acho que melhorou agora. Teve uma travadinha, mas eu acho que melhorou. Rapaz, estamos com muita gente aqui, Roberto. Você também tá, É, tá com o Ibope alto, é. viu? Uai, quem que é Renata Buscariol? É minha irmã. Você Conheço, é minha conhece? irmã. Ela tá aí. Mas também por isso que nós dando audiência alta aqui, rapaz. Chamou sua mãe, sua irmã e sua tia. Por isso Ah, que é? tô vendo que aumentou Eu demais não aqui. estou acompanhando o feed aqui, né? Porque na conversa não vou conseguir ver os dois. Mas legal que elas estão aí. Um abraço para elas. Não, tô brincando. Ó, a Mariana está aqui também, Mariana lá do Case Verde, que foi entrevistada junto com a Silvia da semana passada, também está vendo aqui, Ah, que bom. legal, bacana. O Fruto da Vida está falando que ele é de Marabá. Gente, eu vou reforçar com vocês que quando foi soltado o convite para essa live de hoje, acho que chamava assim do paisagismo ao lugar, um treco mais ou menos desse, algumas pessoas não perceberam, mas além daquela própria imagem da chamada, tinha outras imagens. Se você clicar, você vai abrir. Essas outras imagens são fotos do Garden Serre. Ele é um garden muito bonito, então eu recomendo que vocês, depois da live, voltem na chamada, tem 9 fotos ali, para vocês verem a fachada deles e o interior. O Garden Serre também tem um Instagram, também tem fanpage, então, depois dessa conversa vai aguçar mais ainda a curiosidade, eu peço que vocês realmente vão dar uma conferida lá, quem for da região de Campinas, que vá aqui em Rio Claro, na Washington Luiz, para conhecer eles aqui, vale a pena, porque é assim uma escola, viu? É muito bom para quem está começando, sobretudo. Obrigado. Roberto, fala um pouquinho agora sobre os principais problemas que vocês têm hoje. Augusto, cortou, eu não entendi. Quais são os principais problemas? Os principais problemas que vocês tiveram no começo da loja e os principais problemas que vocês têm hoje. Tá, você fala na loja. Na loja. Tá. Na verdade, o varejo ele traz sempre alguns probleminhas novos no dia a dia, né? Que justamente às vezes é a demanda do cliente, é uma coisa que a gente tem que ficar atento, porque ela às vezes muda rápido, né? A gente teve assim, na verdade, eu vou até falar para o pessoal, às vezes eles não sabem, nós mudamos a nossa loja faz 4 meses, foi montada uma loja nova, né? E então a gente mudou de ponto. É na mesma rua, 100 metros ao lado. Então é uma loja que a gente tentou diminuir esses gargalos que nós tínhamos operacional. Porque aquela outra loja era uma loja que você vai crescendo, você vai remendando, né? Você faz uma coisinha aqui, outra ali, e chegou num determinado momento que realmente isso aí deu uma certa complicada para a gente, porque nós não conseguimos, de repente, propor para o cliente e para nós, operacionalmente, uma melhora, né? Seria continuar remendando. Então, o Garden Serre, em novembro, ele mudou o ponto, ele foi para uma loja nova do lado. Aí nós fizemos todo esse rearranjo, ou seja, eu e o Fernando sentamos, né, inclusive com os colaboradores, eles foram, né, quando soube que a gente ia mudar de loja, né, a gente criou grupos no WhatsApp de sugestões e foram enviando, né, a gente foi tentando ouvir cada um do seu setor, né, desde a logística, né, atendimento ao cliente, caixas, enfim, suportes, né, tudo, ouvindo todo mundo para ver o que a gente poderia criar de novo e melhorar o que já tinha. Né? Hoje, a gente pode dizer que nessa fase nova dos últimos meses, conseguimos resolver 90% de problemas operacionais. E também resolver muitos gargalos que nós tínhamos com o cliente. Um exemplo, vou te dar um que parece besteira, né? A gente tinha um estacionamento que, você lembra lá, quando você é na loja, é rampado, né? E ele é bem rampado, né? Ou seja, íngreme que as pessoas estacionavam em frente da loja. Eu tinha muitos clientes, a gente tinha muitos clientes que paravam o carro na rua, mesmo tendo vaga. Né? Parece uma besteira. Por quê? Porque a pessoa ficava insegura na hora de subir a rampa, encontrava às vezes alguém de frente, né? Então a gente ouvia reclamação, falava, é horrível essa rampa aí para estacionar, tudo, né? Então parece uma besteira, mas e olha que interessante como isso impacta negativamente, né? O cliente deixava o carro na rua, desnecessariamente, porque tinha um estacionamento. Aí nós que iríamos levar as coisas na rua,
já para a gente logisticamente atrasava muito, porque a pessoa tinha que sair com o cliente andando devagar, né? E calçada, isso, aquilo, até levar lá. No dia que está um movimento, você ficava desesperado, meu, o rapaz não volta, né? E então é um exemplo do que a gente conseguiu melhorar. Hoje a loja está toda num patamar só. Então a pessoa entra no estacionamento, estaciona, já entra na loja. Tínhamos um problema, isso é uma coisa interessante, viu, para quem tem loja, tudo, né? Nós passamos por isso e foi uma leitura que a gente fez e conseguimos melhorar nessa loja. O setor nosso de planta ornamental, né? Frutíferas, né? Trepadeiras, palmeiras, enfim, né? Ele ficava no setor externo da loja, que tinha outra rampa. Então, o que acontece? Muitas vezes o cliente vinha, entrava na loja, aí ele olhava aquele patamar, achava que a loja era só ali, ele fazia as compras ali e ia embora. Ou seja, ele deixava praticamente de ver metade da loja, que é todo o setor externo de planta ornamental. Por quê? E quando ele via, também tinha rampa, né? Só, né? Então ele inibia um pouco dele ver. E às vezes lá fora você tinha, cara, plantas lindas, maravilhosas, né? Com flor, enfim, com frutos, né? As frutíferas, né? Que poderia demandar um consumo por impulso, né? Mas o que acontece? A pessoa não saía lá fora por causa desse rampado, então nem gerava esse impulso, né? Nessa loja é uma loja só, ou seja, você está dentro da loja, aí você já sai para fora, mas tudo no mesmo ambiente, você dentro da loja você está visualizando a parte externa, ou seja, se eu tenho lá um manacá, um exemplo, florido, bonito lá fora, né? A pessoa de dentro da loja ela vai ver esse manacá, né? Ela de repente vai falar, ah, que legal, vou lá ver uma árvorezinha para pôr em casa, tal. Então isso estamos percebendo que isso está gerando um impulso, uma demanda maior por planta ornamental, entendeu? Que é uma coisa importantíssima no ramo do garden. Por quê? Porque com planta ornamental você consegue trabalhar uma margem diferenciada, entendeu? Porque o vaso você não consegue fugir muito daquilo, o adubo você não foge muito, né? Você tem as plantas aí de leilão, de velling também, que tem um padrão. Hoje a gente tem aí, ó, infelizmente, os supermercados que estão vendendo muita flor. Eu falo infelizmente porque não é o nicho deles, né? Mas eles põem um pouco de planta lá enfim, isso acaba atrapalhando um pouco a gente. Então, o que acontece? Você tem que migrar para outras coisas que você tenha uma margem maior, né? E a planta ornamental, para nós, tem uma margem maior, nos ajuda mais. Ou seja, então, focamos em fazer um setor legal, bacana, para ver se a gente induz essa venda aí da planta ornamental, né? Até pegando um gancho aí que eu estava falando de flores, tal, do supermercado, o que a gente viu no decorrer dos últimos anos? Como que você vai... É difícil você bater de frente com o supermercado na venda. Lógico, a gente compra em leilão, tudo, né? Muitas vezes você tem, inclusive, muito mais barato do que no supermercado, né? De acordo com a semana, de acordo com a compra, né? Mas a gente foi pensando o seguinte, precisa agregar valor nisso, né? Planta por planta, às vezes o cliente na comodidade dele, vai um sábado lá, buscar algumas coisas, né? Buscar lá a cervejinha, a carne para o churrasco de sábado à tarde, vê uma florzinha e compra. Aí ela deixa de comprar isso no Garden. Começamos a pensar que precisava agregar valor. Realmente precisava fazer algo diferenciado. Então, há alguns anos a gente criou o Ateliê das Flores, né? E qual é o intuito do Ateliê das Flores? É realmente fazermos arranjos diferenciados, né? Ter um tratamento diferenciado com o cliente, ter um espaço para ele sentar, ter um ar-condicionado, né? Você ter floristas ali que entendem do que fazem, explicando, né, para o cliente, vendendo para ele a ideia, né? Porque é uma coisa totalmente artesanal você fazer um arranjo. Então, foi legal que começou a ter uma troca, realmente. A pessoa não levar só simplesmente aquela planta lá, não. Por mais simples que seja, ou eu vou levar para minha casa, que nem você falou, não só para presente. Não, mas vamos fazer um arranjo, porque eu quero também ter em casa lá um arranjo bonito, em cima da mesa de jantar ou na sala. Então, o Ateliê das Flores, ele nos ajuda a agregar valor. E aí, também ajudando a melhorar mais produtos também, né? Porque a partir do momento que a pessoa entra nesse setor, que você tem flor de corte, você tem terrários, né? Você tem outros produtos aí para oferecer, né? Então, isso também encanta o cliente e às vezes ele acaba até levando mais até do que ele tinha pensado no primeiro momento, entendeu?
Mas a gente tem que ir criando soluções realmente para as dificuldades que vão aparecendo, né? Tem que ser bem dinâmico, né, Augusto? Sim, sim. Isso, você falou agora uma cacetada de coisa. Eu vou reforçar aqui, porque a galera que está ouvindo quer muito essa coisa de aprender com quem já tem negócio. Quando você fala da questão de eliminar as rampas e dar essa visibilidade, eu costumo usar um termo que chama visão de profundidade, né? A pessoa, quando chega no Garden Center, se ele consegue entrar e já fazer uma leitura visual de tudo que tem na loja, até na parte externa ele consegue enxergar, ele fica convidado a navegar pela loja, né? Então ele explora mais a loja, tal. Isso vai favorecer o faturamento. Então é muito importante a gente tiveram de melhorar esse acesso à loja e melhorar a visibilidade. Outra coisa importante que as pessoas às vezes não atentam é Gustavo Gabriel 10. Lá de Santa Catarina, boa noite. É que existe uma relação direta entre o tempo que a pessoa permanece dentro de um garden center e o ticket médio. Se a gente tem coisas que convidam ele a navegar pela loja, lógico que ele vai acabar consumindo mais, né? Porque o garden ele é um passeio, então a gente tem que estar preparado. Por isso que é uma diferença grande de garden e viveiro. Em viveiro a pessoa já tem mais ou menos na cabeça o que quer comprar, então ele acha e compra ou não acha e vai embora. O garden não, ele tem que ser convidado a passear na loja, né? Sim. E essa criação do ambiente que vocês fazem é uma coisa que vai assim super bacana. Eu comentava na Garden, na live anterior, de que em qualquer tipo de varejo, existe uma coisa que é faturamento por metro quadrado, que é uma coisa que a gente tem que se preocupar, mas no coração do faturamento por metro quadrado, tem uma coisa chamada venda por impulso, que é justamente o tal do manacá que você falou que está florido ali. O que dá lucro para o varejo é a venda por impulso. Então a gente tem que ter dois movimentos, a gente tem que criar formas de atrair o fluxo até a loja, e outra coisa é conversão. Uma vez que ele está na loja, criar coisas para estimular o impulso, né? A gente não pode viver de compra programada, né? Nesse aspecto, o Dia das Mães ele é até um pouco ilusório, porque tudo bem, no Dia das Mães a pessoa vai lá e já vai decidir a comprar uma flor para a mãe, era uma coisa meio tradicional, mas é uma compra programada. A gente vai ter lucro se a gente conseguir vender ao longo do ano inteiro, não só no Dia das Mães, né? Então a gente precisa estimular muito esse ambiente de vendas que vocês criaram, que vocês mudaram. Isso faz a pessoa voltar. O Bom Guy está perguntando se nicho de livraria também é nicho de livraria, de repente pode ser também, tem edições muito ligadas a plantas, lógico, pode sim, tranquilo. E outra coisa que você falou também é a questão da busca constante do valor agregado, outra coisa importante para a Garden, né? Porque para você se diferenciar do supermercado, mesmo que seja plantas da Olambra, você pode montar isso aí, como você falou, em terrários, em arranjos de suculenta, em tantas coisas, transformar um pouquinho, né? Hoje tem muitos cachepôs inusitados, eu vejo o pessoal pegar uma suculenta e colocar numa lata velha, ou se não num vidro, né? A coisa fica lindíssima, né? É o caminho, você está tudo certo. Uma coisa também, viu, Augusto, até falando em produto, venda, tudo, eu acho que o Garden também ele tem que ir no sentido realmente de ter um mix maior. Eu, como meu sócio, a gente conversa muito disso, né? Inclusive, existe um projeto esse ano, né? Até conversei com ele a semana passada que a gente fez uma reunião, ele falou, não, eu vou fazer um trabalho esse ano de realmente, né, todo mês ter algo diferente entrando, que, lógico, agregue valor com o que a gente faz ou com a demanda do cliente, né? Isso é importante, porque o cliente, queira ou não, ele quer tentar resolver tudo naquele espaço, né? Hoje, tempo é complicado. De semana o pessoal está trabalhando em uma correria danada. Chega final de semana, o pessoal até vai para passear, fica mais tempo, tudo, mas então ele quer resolver lá. Ele não quer depois sair dali e ir para outro lugar. Sei lá, vou te dar um exemplo, parece bobo, mas é uma realidade que eu já vi até acontecer. Por exemplo, domingo. É uma pessoa que mora em apartamento, ela compra, né, uma floreira, um quadro para colocar na parede, compra planta, compra tudo, e o cara tá de boa naquele dia. E aí ele fala, cara, eu vou para casa e vou já fixar isso, vou plantar tudo, vou abrir uma cervejinha, eu vou batendo papo aqui com a minha esposa e vou deixar bonito por hora do almoço isso. Aí o que acontece? O material de construção está fechado. O cara não tem bucha, não tem parafuso, né? Você fala, cara, quebrou o barato da pessoa, não é verdade? Então eu acho que as pessoas do Garden têm que pensar nisso aí também, né? Eu estou falando isso porque a gente teve, já aconteceu conosco, falando, pô, é verdade, né?
Vamos ter aqui a bucha, vamos ter o parafuso, Claro. né? E hoje, quando a vendedora oferece, ó, você tem a bucha, o parafuso, tal, é verdade, né? Aqui em Rio Claro é uma cidade pequena, não é que nem São Paulo, né? Ou capitais, você tem a Leroy aberto, de Cico, enfim, né? Tem. Aqui não, Aham. fechou domingo, você não acha mais nada, aí vai ter que comprar durante a semana. Então eu acho que o mix ele tem que se amarrando, né? Aham. Você tem que, eu acho que não pode ser muito Sim. solto, né? Então você tem que ter algo que remeta a alguma coisa ali, que você vai comprar tudo ali e vai tentar resolver, né? E as pessoas têm buscado muito variedade. Isso aí hoje tá um negócio assim, até meio complicado. Você coloca aí um tipo de vaso, ele fica lá 6 meses, um ano, daqui a pouco o cliente, aquele que vai sempre na sua loja, ele já não quer mais aquele modelo, ele está cansado, ele quer ver coisa nova. Então, a preocupação Uhum. do setor de Uhum. compras, inclusive que é meu sócio que faz, é nós estarmos pensando todo mês o que vai entrar de novo, né? E aí remete para você aquele lance do metro quadrado. E o que está lá meio paradão, não vende, Ah, cara, e aquele espaço está aham. lá, o cliente já está cansado, até nós já estamos cansados de ver aqueles produtos lá. Vale a pena estar lá mesmo? Será que não é uma coisa, às vezes, assim, mas eu gosto, tá tudo bem, né? Você gosta, né? Você como lojista que às vezes está vendo, eu gosto desse produto, mas ele é rentável para você? O seu cliente realmente está comprando ele? Porque senão, meu, o negócio tem que ser dinâmico. Uhum. Tá bom, não tá bom. Vamos atrás de novidade porque o Uhum. cliente gosta e a gente precisa rentabilizar o espaço. Então eu acho que aí tem que ter aquela quebra de é um produto que eu achava que deveria ficar ou não. Aí entra o lance da gestão, né? Que a gente já conversou muito. O deveria tem que ser pautado em cima do número, senão fica difícil, né? Ninguém tem um negócio por prazer, tem porque é uma necessidade e você precisa fazer que ela se rentabilize. Então a gente tem que ter um olhar realmente crítico em relação àquilo, ao que realmente é importante para o negócio e para o cliente, entendeu? Falando do mix nisso aí, né? Dessa troca aí. Eu tenho que fazer uma catada de algumas coisas que você fala, que são coisas tão importantes para o pessoal conseguir, sabe, fixar. Número um, essa preocupação constante de inovação do mix de produtos, né? Isso que vocês fazem aí é uma coisa sensacional e todo mês querer colocar uma coisa nova. Número dois, as pessoas têm que pensar muito a questão do faturamento por metro quadrado por setor. Então não basta você ser apaixonado pelo produto tal. Se ele na sua região não está vendendo bem, você tem que acompanhar isso no faturamento por metro quadrado por setor, você tem que sair fora daquele produto. Então, essa é uma gestão da sua venda. Né? Número 3, ter a ousadia de inovar. Para mim, já é quase líquido certo que hoje em dia, material de pet shop já deveria estar para dentro do garden, porque, como você mesmo falou, pet shop e garden são duas demandas que estão assim coladas. Então, vender saquinho menor de ração, vender aquelas coisas de boutique de gato, boutique de cachorro, já é uma coisa que tem que estar dentro. Mas você falou de uma outra coisa que também está dentro desse contexto de variedade, que existe um setor chamado bricolagem. Colagem. Bricolagem é quando a pessoa faz pequenos serviços manuais em casa, como colocar prateleira e essas coisinhas, e pintar uma, né? Então, poderia ter até uma pecinha de madeira que a pessoa compra ali no seu garden mesmo, para poder, não só a bucha, mas também a pecinha. Então, essa é uma sacada, campeã, né? E uma quarta, que isso vai interessar vocês, no dia que a Silvia esteve aqui, ela falou assim que estava preparando uma surpresa e tal. Voltou. Hoje vai ser um sofrimento, gente. Me desculpa, hoje vai ser um sofrimento. Vocês têm que ter paciência. A Silvia falava que ia ter uma novidade que ela É, nem podia contar, que eu ia ser um ouvi ela negócio falar. tal, e essa novidade já aconteceu. Vai, Você então viu, você assistiu, né? Mas a novidade já conta de primeira aconteceu. mão então pra gente. E pois é uma coisa que vai ser útil até para você. Existe um modelo de venda novo agora, Shop Streaming. Shop Streaming é o seguinte, vamos supor, eu estou falando, as pessoas têm uma interação. Podem exigir, possibilitar mais interação, mas eu não consigo ficar parando para ler, então é uma interação bem pequena. Um shop streaming é assim, fica uma pessoa falando, fica uma equipe de retaguarda ao lado, e no caso dela, ela conseguiu angariar vários brindes,
convidando as pessoas a aparecer naquela live daquele dia que ela fez. Se você estivesse participando, você estava concorrendo àqueles brindes. E ao longo daquela live, ela ia mostrando ofertas de produtos. Olha, isso aqui é um vasinho, não sei o que, tal, um vaso, não sei o que, um monte de produto. Elas fizeram uma live de 2 horas e meia. Tá? Teve um público de 220 pessoas. Eles fizeram pelo Instagram da Casa Verde. E, se salvo engano, está gravado lá no Instagram. Legal. Então, é uma nova porta para fazer venda. Entendeu? Então, de repente, é uma coisa que vocês... Paris. Já viu esses canais? Alô? Augusto, esse finalzinho eu perdi também, que Alô? o sinal sumiu. Nos canais, que são canais assim, de venda de espaço comercial, que tem uns programas que assim, o pessoal vende muito anel, vende muito tapete persa. Já viu desses programas que o pessoal fica vendendo assim e tem um telefone que se ligar e comprar ao vivo ali? Já viu falar disso? Augusto, eu não estou te ouvindo, travou. Hoje tá. Bom, a ideia é essa. Pesquisa um pouco sobre shop streaming. Isso aí pode ser uma boa para vocês, viu? Pode ser um canal novo que vai ajudar demais Legal, vocês. voltou agora. Eu entendi mais ou menos o que você falou, cortou em alguns momentos, mas eu vou dar uma olhada. E parabéns para eles pela ideia, é isso. A gente tem que ir inovando, tem que ir saindo fora da caixa, né? Como se diz, às vezes o mais do mesmo não vai dar o mesmo resultado, né? Então tem que tentar fazer alguma coisa diferente para agregar. Sim. Fala um pouquinho agora, Roberto, sobre... Você citou isso rapidamente, que no ano passado chegou até a faltar um pouco de produto. Como é que está a relação com os produtores, com os fornecedores hoje? Na verdade, assim, não normalizou, né? Ainda existe uma dificuldade grande de alguns produtos, lógico, né? Tem alguns produtos que entrou, né, normalizou. Porém, percebemos assim na loja, né? Às vezes, eu com o Fernando, a gente fica... durante a semana resolvendo um monte de coisa e, enfim, às vezes você não consegue ter aquele olhar para a loja no dia a dia. Mas final de semana, às vezes, quando a gente está na loja, enfim, trabalhando, que a gente está em prol da loja, vendo o cliente e tudo, o que a gente percebeu? Que às vezes alguns produtos que vêm do Velling ou vêm de outros produtores, eu acho que parece que o fornecedor deve estar vendendo muito bem, então parece que tira um pouco antes do tempo, entendeu? Então, eu acho que teve uma certa queda na qualidade de alguns produtos que a gente sentiu, né? Você sabe o padrão que de repente você vê chegar a muda menorzinha, tão formada, com menos flor, né? Então, eu acho que assim, essa demanda de muitos produtores ainda não se normalizou. Ele não conseguiu equacionar a cadeia dele para realmente chegar naquele padrão que ele está acostumado e que nós estamos acostumados, inclusive que o cliente está acostumado, porque parece besteira, cara. Eu tive reclamação na loja do padrão das plantas, né? E é lógico, não é um problema nosso. E a gente leva essa reclamação também para o fornecedor. E aí o que acontece? É que está vendendo e tá, enfim, né? Então fica um negócio complicado, né? Isso levando para o que realmente é meio formatado, que é mais os produtores do Velling, né, alguns do Ceflor. De planta ornamental, esse é um caso à parte, né? Porque planta ornamental já é muito difícil de trabalhar, porque de repente você está comprando de um produtor aí, que ele tem um lote muito grande, tem um padrão de qualidade, daqui a pouco acaba aquele lote e ele não tem mais, ou você vai comprar de outro produtor, e aí essa qualidade ou esse porte, ele muda muito, entendeu? Né? E é um produto que não tem um padrão, né? Ele é vivo, né? Cada um tem um. Né? Eu acho que, assim, planta ornamental falta um pouquinho mais, talvez, dessa profissionalização, né, realmente do produtor, né? É mais fácil eles padronizar a flor, mas a planta ornamental já é um pouquinho mais complicada. E aí, às vezes, acontece um negócio até interessante, né? Às vezes o cliente vem 2 ou 3 meses comprando planta ali, montando o jardim dele, de repente aquele fornecedor que você compra, vou te dar um exemplo, buchinho, vai... Aí depois ele já não tem mais, aí você vai comprar de outro,
Aí né, ele chega e fala, eu comprei aqui uns buchinhos o mês passado e faltou uma meia dúzia, eu quero complementar. E aí ele chega no lote e ele fala, não, mas não, esses são maiores ou são menores, não sei o quê. Então, você percebe que existe assim ainda uma dificuldade muito grande nessa padronização dentro do Garden, né? Apesar de nós internamente às vezes querer padronizar várias coisas, mas o produto planta ele ainda padece de um, né, lógico, você não é um formato, né, você faz igual, é uma planta, mas pelo menos tentar os produtores ter um padrão um pouco mais equacionado, entendeu? E aí, sim, entra toda a parte de venda, das vendedoras e conhecimento para explicando e passando isso aí para o cliente, entendeu? Mas, realmente, esse lance da Covid e dessa demanda alta aí, ela deu uma quebra aí nessa cadeia de produção aí que acabou indiretamente afetando nós também. Não só de planta, mas como vasos, insumos, a demanda foi geral, né? Foi de produtos em geral de garden, né? Ou seja, então você fazia uma encomenda que normalmente demorava 10, 15, 20 dias para chegar, começou a demorar um mês e meio, além realmente do valor, né? Encareceu demais, né? A matéria-prima ficou cara, aí o fornecedor ele acaba vendendo mais caro, aí você fica você é colocado contra a parede, porque se você continua trabalhando com a sua margem, realmente o cliente ele é muito impactado, né? Se você diminui sua margem, aí você ganha um grande problema, porque existe um ponto de equilíbrio na empresa que você tem que tomar cuidado com ele, né? Daqui a pouco você está vendendo horrores e não está lucrando nada. Então, a gente, como gestor ali, tem que conversar e ver o que tem que fazer, negociar com o fornecedor, de repente criar uma parceria diferente e vamos lá, olhar para frente que a tendência é que as coisas equacionem aí, né, no decorrer do ano. Pelo menos esperamos. Legal. Legal, porque isso que você fala no final aqui é o essencial. Todos sabem que o mercado ele é maior do que um mês, uma venda, então o próprio fornecedor pode estar até com dificuldade agora, mas ele vai ter que enxergar o longo prazo. Então ele vai ter que selecionar os melhores clientes dele para poder, na medida do possível, beneficiar e sair os dois. O fornecedor é uma palavra realmente chave nesse processo. Roberto, qual que é a sua... Augusto, cortou. Qual a perspectiva do quê? Para 2021, para esse ano, sua perspectiva para esse ano? Para 2021. Não entendi. Cortou de... A perspectiva para Ah, perspectiva para 2021. Na verdade, a gente imagina que 2021 essa demanda, né, ela tende a continuar aquecida. Não tanto quanto foi o ano passado, né, que realmente eu acho que foi um pico, foi fora da curva. Mas existe assim, imaginamos que muitas pessoas que inclusive não tinham o costume de ter plantas ou cuidar de plantas, enfim, de ter esse espaço em casa, de repente ele se viu envolvido com isso e eu acho que vai ter realmente um corte. Vai ser aquela coisa de modismo, tem gente que não volta, não gosto mesmo, não tenho dedo para isso, eu perco as plantas e não vai pegar esse carinho por isso. E tem, eu acho que o outro lado de pessoas que realmente nunca tinha se envolvido muito com isso e acabou se envolvendo e pegou jeito e gosta e acabou gostando e vai manter. E tem aquele que como se diz, já gostava, ele já vai em garden, aquilo para ele é um passeio, ele gosta de ter as flores em casa, ter um jardim bem cuidado. Eu acho que isso, nesse momento agora, no que aconteceu conosco, valorizou ainda mais, né? Então, eu acho que vai ter um cuidado maior com isso aí. Então, a perspectiva é positiva, né? É lógico que nós ficamos, como todo o comércio, prestador de serviço no Brasil todo, ficamos à deriva de acordo com o que vai ocorrer no decorrer do ano, né, com a epidemia, né? Se isso piora, não piora, melhora, enfim, né? Porque existem as restrições, né? Aqui em São Paulo, fase amarela, fase vermelha, fase laranja, né? Apesar das floriculturas terem sido enquadradas, né,
junto com o PET, enfim, alguns outros comércios como essencial. Mas, de qualquer forma, isso mexe realmente com o emocional da pessoa, né? Mas eu imagino que vai ter uma estabilidade e uma régua de crescimento um pouco acima aí do que tem ocorrido nos últimos anos, com exceção, lógico, do ano passado, né? Legal, legal. Estou vendo aqui nas mensagens que a Silvia, lá do Case Verde, está aqui. Ela está dizendo, eu estou vendo aqui, está metendo pau em mim que eu estou falando aqui do segredo dela. Que nada, Silvia, o negócio aqui foi excelente a ideia lá, rapaz, foi excelente, viu? O Fenoglado está perguntando se dá para vender produtos de pet shop dentro de um garden center. Sim, foi isso que eu falei, dá sim, viu? Roberto, aqui no Instagram a gente tem 1 hora para fazer a live, sabe? E é limitado. Eu até gosto, porque isso aí nos obriga a ser, assim, bem medidinho, né? Eu queria agradecer demais a sua presença hoje. Foi, assim, campeão dos campeões. Já tinha sido excelente com a Silvia a semana Muito passada. bom. Essa também ficou do mesmo nível. Nós vamos ter aqui uma outra na semana que vem com Garage Sales de Pedreira também, que é outro caso muito Legal. bacana. Então, eu queria que você fizesse aí uma mensagem final para o nosso público, um conselho final para eles, para a gente poder começar a fazer o Sim. fechamento aqui. Queria agradecer você pelo convite, feito ao Garden CR, tá? Eu, Fernando, a gente agradece demais. Nós acompanhamos o seu conteúdo, o que você faz, o que você posta, né? Eu até agora de pouco, eu estava ali mexendo nas minhas coisas e achei até um livro, agora de pouco que a gente tinha comprado há alguns anos atrás, inclusive para dar para as floristas lerem tudo, enfim, né? O seu papel é essencial, porque realmente o setor ele tem que devagarzinho ir se profissionalizando, né? É, para quem está montando ou já está no ramo, eu acho que primeiro é gostar, você tem que gostar do que você faz. Segundo ponto, realmente trabalhamos com algo que emocionalmente ele impacta as pessoas. É muito difícil de você falar, se ouvir assim, não tem quem não gosta de planta, não gosta de flor, né? Ela pode até não ter na casa dela, mas não significa que ela não entra um dia na casa do amigo e vê aquele paisagismo lindo e maravilhoso, né, quando ele está entrando na casa do amigo e não fica impactado, né? Isso é fato, isso é natureza, isso envolve a gente, né? O ser humano tem uma ligação com a natureza muito forte, né? E tem o lance realmente da gestão do garden, né? Hoje você tem que correr atrás do cliente, você não pode ficar de porta parado ali, né? Legal, a Silvia, né, estava falando desse novo modo aí de ir atrás do garden, né? Eu tenho conversado muito com o Fernando, né, da gente falar de venda externa, é uma coisa que a gente está amadurecendo, né? E mesclar, realmente o garden precisa ter um mix, tá? É o que chama a atenção do cliente. Ele ir lá e ficar um tempo andando, vendo a necessidade dele, né? Hoje nós temos o restaurante, que é café também, que agrega valor, tem o ateliê das flores também, que agrega valor, né? Nós temos o paisagismo, que ele ajuda a loja e a loja ajuda o paisagismo, ou seja, a gente tem essas operações interligadas aí, que cria realmente um fluxo de pessoas maior para gerar receita para a gente. E aí entra o lado do empreendedor de tentar lidar com tudo isso, às vezes falta dinheiro no caixa, capital de giro baixo, problema com o colaborador, eventualmente problema com o cliente, enfim, aí todo mundo que tem um negócio sabe como a coisa funciona. Mas entrar de cabeça, com coração e muita vontade de aprender, tá? O que ensina muito a gente, o colaborador ele ensina muito a gente, o sócio ensina muito a gente. Eu acho que a gente tem que estar aberto para aprender e para fazer o negócio andar legal. E buscar também, quando a gente não dá conta, uma consultoria. Aí tem o Augusto Ack aí que pode nos ajudar também. Enfim, tem um papel muito relevante porque é conhecedor do mercado, tudo, e às vezes são detalhes que a gente não vê e realmente um consultor como você pode chegar lá e falar, ó, vou te... Joia, joia, obrigado, obrigado demais, Roberto. Obrigado demais por ter participado. Vou lembrar vocês que no convite para essa live aqui, já saibam, é que eu que não faz parte, não sou tão assim. Você vai ver naquela chamada dessa live, tem o número 1/9, bem no cantinho da chamada da live. Acho que tem o meu retrato, está escrito paisagismo para Garden. Significa que tem mais fotos por trás. Se você clicar ali, você vai ver fotos do Garden CR, que é muito bonito, tá? Eles também têm o Instagram, eles também têm a fanpage, então vale a pena vocês conhecerem, tá?
Queria de novo agradecer vocês, Roberto, dar os meus parabéns, porque você e o Fernando estão fazendo um trabalho maravilhoso, muito bacana. As pessoas se inspiram em quem dá certo, né? Queria dizer para todo mundo, pedir desculpa, porque hoje tivemos várias interrupções. Eu estou começando um ciclo de viagens agora, então vou ter que fazer essas próximas lives viajando, então o sinal não é tão bom. Não foi, sabe, é terrível quando tem esses cortes, mas, gente, tentamos transmitir da melhor maneira possível. Eu vou deixar no IGTV aqui gravado, vocês podem rever para tentar olhar alguma parte que não ficou tão clara ainda, ou me escrever que a gente tenta esclarecer, tá? Quarta-feira que vem tem mais uma live às 19h30 aqui no Instagram, e na semana que vem tem as últimas duas, tá? Obrigado a todo mundo, boa noite pela presença, e vamos seguir para ver se a gente consegue fazer desse mercado um mercado maior ainda. Valeu, gente. Abraço, Roberto. Boa noite, Augusto. Obrigado, Silvio. Todo mundo, viu? Fica com um abração.